e hoje nós iremos ver o Cântico dos Anjos. Então convido os irmãos a abrir as escrituras comigo, no livro de Lucas, no capítulo 2, até o verso de número 20. Nós vamos ler 20 versículos hoje. Essa é uma data muito especial, gostamos muito, nós como igreja gostamos muito dessa época do ano, né? Nós sabemos que a história foi dividida neste momento. No nascimento de Jesus, a história é dividida. Então, quando você comemorou o seu aniversário este ano, de forma subjetiva, você comemorou essa data. Porque os anos começaram a ser contados a partir de Cristo, né? Então, um ateu, para ser ateu de verdade, não tem que ter aniversário também, né? Nós começamos aí, né? Eu nasci um dia, qualquer dia, né? Porque se a pessoa nasceu no ano de 1991, que nem eu, apesar de não aparentar, né? Ser muito mais jovem, essa data é comemorada porque Cristo nasceu e as eras começaram a se contar a partir deste momento, né? Então, todos nós, quando nós comemoramos aniversário, nós estamos de forma subjetiva comemorando e agradecendo a Deus pela vinda de Cristo. Amém, irmãos? O texto diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores, voltando, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aqui, irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome pela Tua palavra. Nós nos sujeitamos, nosso coração, nossa mente, ao auxílio do Teu Santo Espírito, para que essa palavra encontre os nossos corações, encontre nossas profundezas, e extrai de nós louvores ao nosso Deus. Também, Senhor, que a verdadeira mensagem do Natal possa ser aperfeiçoada e, enfim, trazer sentido à nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Natal, ele é um momento muito comemorado, porém nem sempre no sentido correto. Para muitos, essa data, ela resume apenas muita comida, dar bons presentes, receber bons presentes, decorações maravilhosas. De fato, isso não está errado, porém, devemos, antes de tudo, olharmos o caráter de Deus para este momento e não as coisas dos homens para este momento.
Então nós vamos encontrar aqui, nesse episódio que relata o nascimento de Cristo, um nascimento muito humilde, sem recursos, porém não triste, um momento de muita alegria e de muito louvor. O texto então é dividido em 5 partes, do versículo 1 até o verso de número 5. Nós vamos nos localizar na história e vamos entender como e por que José e Maria, sendo moradores de Nazaré, vão até Belém para ter o seu filho. No verso 6 ao 7, nós vamos ver o nascimento então de Jesus. Do verso 8 até o verso 14, nós vamos ver o anúncio dos anjos aos pastores e também o cântico entoados pelos anjos. E do verso de número 15 ao verso de número 20, nós vamos ver qual foi a repercussão deste anúncio e deste cântico na vida dos pastores que viram e ouviram neste momento. Então, do verso 1 até o verso 5, vai nos mostrar que o imperador César Augusto ele faz um recenseamento, onde todas as pessoas que moravam em territórios que faziam parte da província romana, todos os reinos que eram subordinados e aliados e que dependiam do poderoso Império Romano daquela época, todas essas pessoas deveriam ir às suas cidades natal para alistar-se conforme a sua linhagem. E isso acontecia para que o imperador sempre tivesse mais controle sobre o povo e também ele pudesse ter um controle maior sobre a cobrança de impostos de todas as pessoas que estavam debaixo do seu poder. Sendo então José da linhagem de Davi, mesmo ele morando então em Nazaré, esse recenseamento não tinha piedade nenhuma e não exercia nenhuma misericórdia. Então, quando era decretado isso, não importa a condição que a pessoa estivesse, ele deveria ir até a sua cidade. Então, José precisava ir até Belém, levar a sua esposa Maria, mesmo ela estando grávida e prestes a nascer o menino. Então, nós vamos ver que esse decreto, de fato, ele mexe com as vidas das pessoas, mexeu com a vida de José, mexeu com a vida de Maria. Eles moravam a cerca de 150 quilômetros de distância entre Nazaré e Belém, eles tiveram que percorrer este caminho. Mas algo muito interessante é que Deus usa, irmão, de eventos ordinários para realizar grandes obras. Então Deus usa de um homem ímpio que dá um decreto para tirar José e Maria das suas casas em uma condição muito difícil, para viajar e ir até Belém, para então se cumprir uma profecia que Deus havia dado através do profeta Miqueias, onde diria que aquele que viria governar sobre Israel viria e nasceria nessa cidade de Belém. Nós vamos ver lá em Miqueias capítulo 5, no verso 2, diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então aqui havia uma profecia de que o Salvador, aquele que iria governar sobre Israel, que não tem uma data de nascimento, aqui nos conta em tempos antigos, desde a eternidade, nasceria nessa cidade para governar sobre o mundo. Então aqui nós encontramos que Deus usou de tudo isso, das dificuldades, do decreto de um homem ímpio, para cumprir a sua palavra. Amém? E estando eles ali, do verso 6 ao 7, vai nos relatar então que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Aqui chegou o tempo em qual as Escrituras chamam de a plenitude dos tempos, aonde Deus enviou o seu Filho unigênito, nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo da autoridade da lei, como diz Gálatas capítulo 4, no verso 4. Então este é o tempo. Que tempo Jesus nasceu? Na plenitude dos tempos, no ápice da história, aonde toda a história havia sido escrita e foi desenvolvida para este momento, para a vinda do Messias. Então, nesse versículo nós encontramos o que Gálatas diz: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei. E também nós vamos ver que ele nasceu no tempo de Deus e nasceu no modo de Deus.
Cristo então nasce no tempo específico de Deus e no modelo que Deus havia estabelecido para que o Messias viesse à terra. Não havendo então espaço nas hospedarias devido à peregrinação de todo o povo para Belém para fazer o recenseamento, eles então ficam num estábulo. Então vai nos contar que Maria ganha o seu filho, enrola em faixas e o coloca em uma manjedoura. Um lugar então onde se colocava a ração para dar aos animais, se colocava o alimento ali para os animais virem comer. Então, não havendo lugar, o menino Jesus nasce, ele é envolto em faixas e colocado neste lugar em uma manjedoura. É difícil muitas vezes ouvir isso, né? O Rei do Universo, o Salvador do mundo, né? O unigênito do Pai, estava ali, sem muitos recursos, sem um hospital particular, estava ali numa manjedoura. Jesus, então, não nasceu num palácio, mas ele nasceu numa estrebaria, porque esse era o modelo de Deus, o modo que Deus havia estabelecido. Porque Cristo era o Cordeiro de Deus. A manjedoura, então, era um lugar apropriado, segundo Deus, para o nascimento do Messias. Porque Jesus, então, se fez pobre, nasceu numa manjedoura. O Natal já começa a ser um golpe no coração de um povo orgulhoso. Então, nesse modelo de nascimento de Cristo, estabelecido por Deus, os corações orgulhosos já começam a receber um golpe. Lucas, então, relata esse episódio do nascimento de Jesus, um nascimento sem recursos, um nascimento humilde, um nascimento pobre. Mas, como nós falamos, era um nascimento e um lugar e um modelo apropriado por Deus para aquele que seria o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então aqui nós vemos que o nascimento do Filho de Deus em uma manjedoura, sem recursos de hospedagem, é sim um nascimento pobre, irmãos, mas não é um nascimento triste. Nós vamos ver que Deus se faz homem no nascimento solitário, numa manjedoura, sem recursos, pobre, mas isso não é sinônimo de falarmos que foi um nascimento infeliz. E nós precisamos falar sobre isso, irmãos, porque muitas das vezes no Natal, devido às nossas situações financeiras, muitas vezes não estar positivas nessa data, pessoas deixam de viver e de compreender a verdadeira alegria desse momento por ter lançado a sua esperança e o seu motivo de celebração nas coisas humanas, nas coisas deste mundo, e não no relato bíblico e verdadeiro sobre qual realmente é o sentido do Natal. Então eles apoiaram os seus fundamentos sobre esperança, sobre celebração nas qualificações dos homens, muito mais do que lançaram sobre o caráter de Deus, que é revelado nas Escrituras e que nos conta sobre o nascimento de Jesus. Então, de forma muito clara, irmãos, muitas vezes nós acreditamos para que o Natal tenha sentido, nós adquirimos dívidas que no próximo ano nós não temos nem como pagar, para que de certa forma o Natal faça sentido para nós. Mas isso é um verdadeiro engano, irmãos. Muitas das pessoas chegam nessa época do ano, pensam assim, nossa, não consegui levar meu filho para a Disney, então o Natal não tem sentido. Tudo que eu esperava para celebrar o Natal no final do ano não tem sentido. Eu não consegui levar meu filho para a Disney. Mas esse não é o sentido verdadeiro do Natal, irmãos. A alegria do Natal não é sobre o que nós podemos fazer e o que nós podemos dar. Mas a alegria do Natal, irmãos, ela consiste no que Deus nos deu. Que Deus deu o seu único filho, no que Deus fez. Ele rompeu o tempo, rompeu com o espaço, se fez carne e habitou entre nós. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Esse é o sentido do Natal. Então, não é o que nós podemos dar ou o que nós podemos receber, mas é o que Deus fez por nós. Então, não deixe de ser roubado a alegria deste momento, por causa das condições, por causa de alguma certa dificuldade, irmão. Mas nós temos total condição, por meio do Espírito e da sua palavra, de celebrarmos de coração inteiro, com paixão e com alegria. Amém? E isso nós vamos ver agora. Que enquanto Jesus, de forma humilde e simples, estava naquela manjedoura, havia um anúncio nas redondezas. Não para que ele tivesse dó de Jesus. Nossa, o menininho da manjedoura. Não. Havia um anúncio nas redondezas de paz e de alegria. Leia comigo ali no verso de número 8.
até o verso 12. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então havia naquela região onde Jesus nasceu, pastores que viviam nos campos, guardavam o rebanho na vigília da noite. Eram homens simples, homens sem alta posição na sociedade, muito pelo contrário, homens até rejeitados pela sociedade naquela época. Eram tratados muitas vezes por causa da sua transitoriedade, por causa do seu trabalho. Eram considerados muitas vezes como homens impuros. Também eram considerados homens desacreditados para dar algum certo testemunho, algum tribunal. A sua fala não tinha relevância. Mas foi a estes homens, em um dia comum do trabalho, que por meio de um anúncio de um anjo, Deus escolheu para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. E o anjo do Senhor desceu aonde estes homens estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmãos, repare neste ponto. A glória do Senhor brilhou. Quando nós ouvimos essa frase, imediatamente nós nos lembramos do Antigo Testamento. Nós vamos ver no tempo de Moisés, após Moisés construir o tabernáculo, fazer tudo conforme Deus havia ordenado para a construção do tabernáculo, lá em Êxodo, no capítulo 40, do verso 34 e 35, vai dizer que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória encheu o templo. De maneira que Moisés então não podia nem entrar na congregação, porquanto a nuvem permanecia nela. E a glória do Senhor então enchia o tabernáculo. Também nós vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 1 ao 2, vai dizer que após a construção também do templo de Salomão, fala que acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa, ao ponto que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor também tinha enchido a casa de Deus. Então a glória do Senhor, irmãos, era a presença de Deus visitando o seu povo no templo, sendo manifesta no meio do seu povo. Porém, nós vamos ver que lá em Ezequiel, no capítulo 11, do verso 21 ao 23, vai dizer que por causa do pecado do povo, Ezequiel viu essa mesma glória do Senhor, saindo do meio da cidade e se pondo sobre um monte que estava ao oriente da cidade. E agora, irmãos, de novo, depois de séculos e séculos de silêncio, nós vamos ouvir de novo que a glória do Senhor brilhou. Que a glória do Senhor se manifestou não mais em um tabernáculo, mas se manifestou a homens simples. A presença de Deus agora estava manifesta não mais em uma nuvem que repousava sobre o tabernáculo, mas a glória de Deus, o ápice da glória de Deus, agora estava manifestada no seu Filho. A imagem do Deus invisível estava na terra. Então a glória que encheu o templo, a glória tão temida, mas ao mesmo tempo tão desejada pelo seu povo, aqui brilhou na sua plenitude. A palavra que estava com Deus, que era Deus, agora encarnou. João capítulo 1, verso 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, irmãos. Então a encarnação, o nascimento de Jesus Cristo, é a glória de Deus aqui brilhando e resplandecendo, amém? Naquela manjedoura, então, havia se transformado no Santo dos Santos, porque ali estava encarnado, ali havia nascido o Filho de Deus, Jesus Cristo, a glória de Deus, irmãos. Que momento maravilhoso, que momento único na história.
Que momento que extrai de nós, né? Como os pastores, temor, louvor, adoração, gratidão e alegria. O anjo, então, porém, manifestando essa glória de Deus, ele tinha um anúncio para fazer àqueles homens. Nós encontramos lá no verso de número 10. Olhe comigo lá o texto. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Nesse nascimento humilde, irmãos, de Cristo, na escuridão da noite, é feito um anúncio de grande alegria. Aqui nesse episódio, é um episódio único na história. Jamais os anjos vieram e virão anunciar o nascimento de alguém. E jamais anjos vieram louvar a Deus pelo nascimento de alguém aqui na terra. Foi somente neste episódio em que o céu se moveu para anunciar o nascimento de uma pessoa. Era de costume naquela época, o Império Romano, poetas e oradores, quando nasceu o filho de um imperador, eles declararem paz, declararem alegria, declararem prosperidade. E aqui nós vamos ver que não foi um poeta nem um orador cheio de pecados que fez esse anúncio, mas anjos que vieram declarar paz e alegria na salvação de Jesus Cristo. Os anjos então anunciavam o conteúdo, e era que Deus, aquele menino, era o Senhor e Salvador da humanidade. E de forma muito específica, irmãos, eles estavam anunciando que aquele menino faria uma obra salvífica. É como se ele estivesse dizendo, acima de tudo que ele irá fazer, de milagres, de prodígios, ele será o Salvador. E num comentário, irmão, do livro do Hendrickson, eu encontrei uns versos ali, ele não diz o autor, também não deixa claro se é dele esses versos. Mas ele diz assim nesse ponto: ser meu exemplo e meu guia, meu amigo, sim, tudo mais, mas primeiro, último, melhor, seja o que aconteça, para mim, tu és meu Salvador. Então este era o anúncio que os anjos queriam dar de forma específica. Não que Jesus seria um bom amigo, Jesus seria um grande mestre, Jesus faria grande milagre. Mas o anúncio era: ele trará salvação. E esse é motivo de grande alegria. Então, após os anjos manifestarem essa glória e darem este anúncio, no verso de número 13, olhe comigo. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Até aqui, irmãos. Irmãos, aqui nós podemos acreditar que essa multidão de anjos era todo o céu. Todos os anjos que havia nos céus, devido ao momento que estava acontecendo ali. Nós podemos até pensar que até os querubins que tinham sido colocados no Éden para guardar estavam naquele momento. Porque aquele era o momento, o ápice da história. Os céus se moveram para esse momento. A terra se moveu para este momento. Então aqui fala que milhares e milhares de anjos, após este anúncio daquele anjo, se apresentaram e começaram a entoar um cântico. Os céus pararam, irmãos, para ver aquele menino na manjedoura. Os anjos se moveram todos em direção a este momento. E eles então começam a entoar um cântico. Você já imaginou? Você já acha esse coral maravilhoso, né? Agora imagina milhares e milhares de anjos. Quem sabe não são tão desafinados como nós. Como será lindo. Fala que todos eles entoaram um cântico. E o cântico no verso 14 diz assim: glória a Deus nas maiores alturas, e
paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Os anjos, então, irmãos, glorificam a Deus nas maiores alturas. E essas maiores alturas, irmãos, se deve ao fato de não haver uma analogia que possa representar tamanha bondade, amor e misericórdia de Deus que foi manifestada no nascimento de Jesus Cristo. Então, quando eles falam na maior altura, irmãos, é porque não tinha uma analogia aqui na terra capaz de expressar tamanha graça divina que ali estava sendo manifestada. Os anjos, então, declaram junto a Deus nas maiores alturas que a glória incomparável, a bondade, a misericórdia de Deus havia sido manifestada naquele momento. Sim, irmãos, eles glorificam a Deus nas maiores alturas, porque não acharam algo na terra que pudesse expressar tamanho amor, bondade, tamanho perdão que Deus estava manifestando em favor dos homens na encarnação de Cristo, no nascimento de Cristo. 1 João, verso 4 ao 10, diz: nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, nisso é o amor, nessa manifestação de Deus, expressão de graça, de misericórdia, a qual a terra não consegue fazer uma analogia. Glórias a Deus nas maiores alturas, porque Deus é o único que deve ser glorificado na obra da salvação. Qualquer doutrina, irmão, que exalte o homem na obra da salvação, não é o evangelho cantado por estes anjos. Do começo, meio e fim de todo o plano da redenção de Deus, a glória somente pertence a Deus. E nesse cântico os anjos estão expressando isso, que só há um Deus que deve ser glorificado nessa obra de salvação. Amém, irmãos? Também no conteúdo desse cântico, nós vamos ver paz na terra entre os homens. Irmãos, desde a queda de Adão, antes do homem pecar, havia paz entre Deus e o homem. Deus vinha todo dia no Éden, visitava o homem, tinha comunhão com o homem se deleitava em Deus, tinha paz com Deus. Mas nós vamos ver que desde o pecado, essa paz então havia cessado. Essa paz verdadeira, genuína entre Deus e o homem havia cessado. Não havia motivos, irmãos, para que o homem cantasse paz na terra. Desde os dias da queda, o homem não conhecia o que era paz, por causa da inimizade que Deus havia criado que o homem havia criado com Deus por causa do seu pecado. Após a queda, nós vamos ver que Deus colocou querubins para guardar o caminho do jardim, pois não havia mais paz entre Deus e o homem. O homem já não havia esse acesso livre a Deus. E nós vamos ver que essas milícias de anjos em um coro celestial cantam paz na terra. Então, como nós podemos, irmãos, com o pecado, desde o Éden, então, não haver paz na terra, neste momento nós podemos ver que milhares de anjos vêm e cantam paz na terra entre os homens. É exatamente, irmãos, porque ali em Cristo, no nascimento de Cristo, a guerra entre Deus e os homens havia cessado. A maior guerra da história, irmãos, não é essa que a gente vê na televisão. A maior guerra na história era entre Deus e os homens. A maior guerra da história era o nosso coração em rebelião contra Deus. Nós vamos ver que com este anúncio, o que os anjos estavam dizendo através desse cântico, era que agora o homem encontraria paz com Deus. Não era um anúncio feito por um imperador romano, onde havia um cessar-fogo entre um país ou outro. Não era um anúncio de um líder de uma gangue jogando a bandeira branca e trazendo uma trégua entre uma gangue e outra. Era um anúncio dos anjos afirmando que, de fato, de forma eficaz, agora os homens encontrariam paz
com Deus. Essa paz, então, irmãos, cantada aqui na terra, celebrada pelos anjos, ela é fruto da encarnação. É a condição na qual a ira de Deus é afastada e sua graça agora começa a se estender sobre homens que não mereciam esta graça. A paz que estava então nos mais altos céus, agora, na encarnação de Cristo, elas invadem a terra. Essa paz então que os anjos cantam é o lugar de encontro entre uma alma perdoada e um Deus perdoador. Essa é a paz. É este lugar de encontro em Cristo, aonde o Deus perdoador se encontra com a alma perdoada. E ali a paz. Colossenses capítulo 1, verso 20 vai dizer: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Também Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nas palavras do próprio Cristo, ele diz: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenham medo. Lá em João 14:27. Então aqui é o anúncio da verdadeira paz, irmão, que excede todo entendimento, que as circunstâncias desse mundo não podem nos dar. É na encarnação de Cristo que, de fato, nós encontramos agora a paz com Deus. Então, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ele está dizendo que esse cântico levará a paz a todo aquele a qual o favor de Deus encontrar. Caminhando para a aplicação, irmão, nós vamos agora no verso 16 e vamos usar do que aconteceu com estes pastores para aplicar nas nossas vidas. Amém? No verso número 16 ali, olhe comigo. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que a tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. Então, depois de eles ouvirem este anúncio dos anjos, eles então vão até este lugar. E os anjos então voltam para os céus. E os pastores, chegando naquele lugar, encontraram exatamente como os anjos haviam dito que estaria o menino. Então, algo muito interessante, irmãos, após ouvirmos sobre a pregação do Evangelho, o anúncio da encarnação de Cristo, de que Ele é o Salvador, de que em Cristo nós encontramos a paz com Deus e que não há uma analogia na terra que possa expressar tamanho amor e misericórdia de Deus, é responder com fé, é ouvir e crer. Nós vamos ver que o fato dos pastores se locomover ao lugar onde os anjos falaram que ali estaria o menino é um ato de fé. Eles de fato creram no Evangelho, naquilo que os anjos falaram. Então essa é a primeira ação que devemos ter, irmãos. Crer e guardar a mensagem no nosso coração. Então este anúncio, antes de tudo, ele deve ser recebido. Então que nesta manhã, irmãos, antes de todas as coisas que você planeja fazer, você receba essa mensagem e creia no Evangelho. Segundo ponto, irmãos, é que para muitos o Natal é apenas um costume, é percorrer procissões, é bater ponto na igreja, né? Muitas vezes, chegando o Natal, um mesinho antes, bater o ponto na igreja, limpar o coração do ano que foi mal, me preparar para o ano novo, né? Então, muitas vezes o Natal para muitos é isso, ou montar aqueles presépios muito bonitos,
Olhar aquele Jesus na manjedoura e se compadecer, meu Deus, coitadinho, nasceu na manjedoura. Né, irmão? Então, para muito é isso, cantar parabéns para Jesus, né? Se reunir, vamos cantar parabéns para Jesus? Está fazendo aniversário? Né, irmão? Então, para muitos, o Natal representa essas coisas. Mas nada adianta, irmãos, esse menino na manjedoura, se ele não nascer no nosso coração. O Natal fala disso, irmãos, do Cristo que precisa nascer dentro de nós. E essa pergunta que fica para nós essa manhã também. Será que Cristo, no Natal, quando nós pensamos, nós olhamos Ele nascendo dentro de nós? Nascendo no nosso coração, o Salvador, a graça, a bondade de Deus, o perdão de Deus nasceu em nós? Ou nós olhamos só aquele presépio bonito, aquele Cristo na manjedoura? Então o Natal, irmãos, é um momento para nós refletirmos sobre isso. Que este Cristo que nasceu na manjedoura, Ele precisa nascer no nosso coração. Nós vamos ver que para estes pastores, de fato, aquele menino havia nascido dentro deles. Aquele menino na manjedoura havia nascido no coração deles, porque depois fala que eles voltaram louvando e glorificando a Deus, exaltando a Deus por tudo que eles haviam ouvido e visto. Então, homens comuns, homens simples, na sua rotina diária, após ouvir essa mensagem do Evangelho da encarnação, crer e receber essa palavra, irmãos, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. E o fruto disso, desse crer, desse receber, de se mover, de Cristo ter nascido no coração, é louvor, é glorificação a Deus, é pregação do Evangelho ao próximo, porque a mensagem dos anjos era: vos será de salvação para todos aqueles que viriam a ouvir o Evangelho. Então, assim como esses pastores, irmãos, nós devemos responder com alegria a este momento. Nós vamos ver que os anjos, irmãos, que não desfrutaram da salvação, o anjo não precisa ser salvo, irmão, o anjo não foi salvo. Que não provaram de tamanha misericórdia manifestada em Cristo Jesus. Fala que esses anjos louvaram, imagina então nós, irmãos, que recebemos a graça em Cristo Jesus. Esses anjos, irmãos, que não foram salvos, que não experimentaram da graça, do perdão de Deus. Fala que eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus. Agora imagina eu e você. Não tínhamos para onde ir, irmãos. Estavam a passos largos para a morte eterna. Estávamos indo alegremente para o inferno, irmãos. Com um sorriso mais largo do mundo. Nos deleitando naquilo que Deus abominava. Dizendo, nossa, que delícia, aquilo que Deus olhava dos céus e dizia, isso é morte. Nós recebemos então salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos de uma graça que os céus dos céus não puderam conter, que Cristo então rompeu o tempo e o espaço para manifestar da misericórdia de Deus e salvar aqueles a qual Deus havia decretado antes da fundação do mundo que seriam salvos por Ele de forma eficaz no sangue de Cristo. Ele assim cumpre. É motivo suficiente, irmãos, neste Natal, para louvarmos, para glorificarmos a Deus, independente da nossa condição, irmãos. Não podemos ser roubados por este mundo. Não podemos ser roubados, irmão, pelo pensamento consumista deste mundo. Então, irmãos, nessa manhã, que possamos receber o Evangelho, que Cristo nasça no nosso coração, que nós possamos, então, lançar toda a nossa expectativa e esperança no caráter de Deus e no plano de Deus que foi manifestado naquele momento. Que tenhamos alegria e sejamos igual a esses pastores. Saímos então com a nossa boca cheia de louvor, de glórias a Deus por ter enviado a nós o Salvador do mundo. Lá em Salmos, no capítulo de número 95, no verso 1 e 2, diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Também no Salmos 96,
do 1 ao 4, diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Então aqui, irmãos, fala que esses homens saíram glorificando a Deus e com o coração cheio da vontade de anunciar o que haviam visto e ouvido, o Evangelho, a glória de Deus. Homens comuns foram agora cheios de autoridade. Aqueles pastores, irmão, não eram recebidos em lugares e as suas falas não eram bem recebidas nos tribunais. O que eles falassem, ninguém acreditaria. Mas o Evangelho é tão poderoso que pega homens comuns, homens que muitas vezes não sabem falar, não sabem expressar, se tornam ótimos cantores agora diante de Deus. Né? Homens ali calados, homens e mulheres calados, se tornam homens agora que conseguem cantar a Deus com o coração alegre, contentes, e também anunciam o Evangelho. A autoridade que aqueles homens recebem, irmãos, não é autoridade dada por este mundo, mas é uma autoridade dada pelo Evangelho. E o salmista diz aqui, anuncie no verso 2, cantem ao Senhor, bendigam ao seu nome e proclamem a sua salvação. Cantem a Deus o que Ele fez, falem a Deus quem Ele é e proclamem ao mundo, aos homens, a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, a glória deste momento, esse dia que Cristo veio à terra, que Deus enviou o seu Filho. Anuncie a todas as nações essa glória, a todos os povos. Anuncie as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado.